Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre agora na sua casa, alcance cada pessoa da sua família. Visite o seu corpo cansado, acalme os seus pensamentos e repouse profundamente sobre o seu coração. Seja muito bem-vindo ao manto de paz e oração. Hoje é segunda-feira, 24 de agosto de 2026. A igreja celebra a festa de São Bartolomeu Apóstolo. E a palavra desta noite nos leva até um encontro muito bonito. Filipe encontra Natanael e diz: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré. Natanael reage com desconfiança. De Nazaré pode sair coisa boa. Filipe não entra numa discussão, não tenta vencer com argumentos, apenas responde: vem e vê. E quando Natanael se aproxima, Jesus diz: eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael fica surpreso: de onde me conheces? Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Guarde esta frase nesta noite: eu te vi. Antes de alguém perceber seu cansaço, Jesus viu. Antes de você conseguir explicar sua dor, Jesus viu. Antes de colocar sua preocupação em palavras, Jesus viu. Ele viu esta segunda-feira, viu sua saída de casa, viu o trabalho, viu a fila, viu a preocupação com dinheiro, viu aquilo que você ouviu e preferiu guardar, viu a hora em que você tentou parecer forte para não preocupar sua família, viu também os momentos em que ninguém perguntou se você estava bem. Nesta noite, a primeira cura que a palavra nos oferece é esta: você não é invisível diante de Deus. E eu quero ampliar essa verdade. Não apenas você, Deus vê nosso povo, vê o trabalhador que ninguém percebe, vê quem procura emprego, vê a mãe que cria filhos sozinha, vê o idoso que passa o dia sem receber uma visita, vê o jovem pressionado por um futuro incerto, vê quem enfrenta uma enfermidade, vê a pessoa que limpa a cozinha, dirige, entrega, planta, ensina, cuida e serve. O mundo pode passar depressa por alguém, Deus não passa depressa, Ele vê. Antes de continuarmos, deixe o seu gostei como um gesto de comunhão e evangelização. Assim esta oração pode chegar a uma pessoa que terminou o dia sentindo-se esquecida, e escreva nos comentários: Jesus, tu me vês e eu confio em ti. Faça dessa frase uma profissão de fé pela sua vida, pela sua casa e também por aqueles que vivem sem serem notados. A primeira leitura desta festa vem do livro do Apocalipse. João contempla a Jerusalém celeste. Um anjo mostra a cidade santa resplandecente da glória de Deus. Ela possui 12 portas. Sobre elas estão os nomes das 12 tribos de Israel. E a muralha está apoiada sobre 12 fundamentos, nos quais estão escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. São Bartolomeu faz parte desse fundamento apostólico. Isso nos ensina que a fé cristã não começou como uma ideia solta. Ela foi transmitida através de pessoas concretas, homens que ouviram, que caminharam com Cristo, que tiveram dúvidas, que amadureceram, que anunciaram, que deram a vida. A igreja é construída sobre testemunhas, e isso precisa nos fazer perguntar: que tipo de testemunho nós estamos deixando? Porque cada geração recebe alguma coisa da geração anterior e entrega alguma coisa à seguinte. Recebemos fé, costumes, valores. Há famílias em que a avó ensinou o primeiro Pai Nosso, um pai ensinou o sinal da cruz, uma mãe levou os filhos à igreja, um padrinho ou uma madrinha manteve viva uma devoção, alguém abriu uma Bíblia pela primeira vez ao nosso lado. Talvez você tenha recebido muito, talvez tenha recebido pouco, mas agora alguma coisa também passa pelas suas mãos.
o que a próxima geração aprenderá observando nossa maneira de viver, não apenas aquilo que dizemos, aquilo que fazemos. Uma criança percebe se a oração transforma nossa maneira de falar, percebe se rezamos e depois humilhamos, percebe se falamos sobre honestidade, mas procuramos vantagens injustas, percebe se pedimos paz e passamos o dia espalhando agressividade. O testemunho não exige perfeição, exige coerência. E quando falhamos, exige humildade para reconhecer. Às vezes um pai que diz ao filho: eu errei, perdoa-me, ensina mais sobre o Evangelho do que muitos discursos. A cidade do Apocalipse possui fundamentos. Nossa sociedade também precisa de fundamentos. Uma casa sem fundamento pode parecer bonita por algum tempo, mas não suporta qualquer tempestade. O mesmo acontece com um povo. Precisamos de economia, precisamos de instituições, precisamos de leis, precisamos de tecnologia, mas uma sociedade também precisa de valores que não podem ser negociados a cada conveniência: a dignidade da pessoa, a verdade, a justiça, a responsabilidade, o cuidado com os frágeis, a honestidade. Quando tudo vira relativo apenas de acordo com o interesse, a confiança desaparece. E sem confiança as relações começam a adoecer. Ninguém confia no outro. O trabalhador desconfia do patrão. O patrão desconfia do trabalhador. O cidadão desconfia das instituições. As pessoas passam a acreditar que só vence quem engana melhor. Isso produz cansaço coletivo. Por isso a fé cristã não pode ser apenas um consolo individual. Ela também deve formar consciência. Quem segue Jesus precisa se perguntar: minha presença melhora ou piora o lugar onde estou? No trabalho, na família, na comunidade, na sociedade. O salmo desta liturgia proclama: que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Depois anuncia que eles proclamam a glória do reino. Veja a palavra proclamam. A fé quer ser anunciada, mas não apenas com a boca. A maneira mais forte de proclamar o reino continua sendo viver de modo que as pessoas consigam perceber algo de Deus em nossa conduta. Não precisamos transformar toda conversa em sermão. Filipe não fez isso com Natanael. Ele disse: vem e vê. Que expressão simples. Talvez nossa sociedade esteja cansada de pessoas dizendo: faça isso, faça aquilo. Mas Jesus continua convidando: vem e vê. Venha ver uma comunidade que cuida. Venha ver uma família que pede perdão. Venha ver um profissional que permanece honesto quando seria fácil enganar. Venha ver um cristão que sabe discordar sem humilhar. Venha ver uma pessoa que ajuda sem filmar. Venha ver uma igreja que abre espaço para o pobre, para o ferido, para o que deseja recomeçar. Vem e vê. O problema é que às vezes alguém vem e não encontra aquilo que anunciamos. Por isso, evangelização também exige conversão. Não podemos pedir que outros descubram Cristo e oferecer como testemunho apenas agressividade, arrogância ou incoerência. Filipe leva Natanael até Jesus. Nossa missão também é levar, não prender pessoas em nós, levar a Cristo. Isso vale para lideranças religiosas, para pais, para influenciadores, para quem possui qualquer forma de autoridade. Não devemos formar pessoas dependentes de nossa imagem. Precisamos ajudá-las a encontrar Jesus. E então chegamos a Natanael. Ele começa com preconceito. De Nazaré pode sair coisa boa. Essa frase revela como todos nós podemos criar conclusões antes de conhecer. Nazaré não tinha grande prestígio.
Natanael olha para a origem e já decide o valor. Isso ainda acontece muito. Julgamos pelo bairro, pela roupa, pelo sotaque, pela profissão, pela escolaridade, pela renda, pela aparência, pela região de onde alguém veio. Criamos categorias. De lá não sai coisa boa. Gente, assim é tudo igual. O Evangelho derruba esse tipo de julgamento. Jesus veio justamente do lugar que Natanael desprezava. Quantos talentos nossa sociedade perde porque alguém foi julgado antes de ter oportunidade? Quantos jovens começam a vida sendo tratados como problema antes de alguém enxergar capacidade? Quantas pessoas encontram portas fechadas por causa do lugar onde moram, da aparência ou de um passado difícil? A fé nos obriga a olhar outra vez, não com ingenuidade, mas com justiça. Não devemos ignorar comportamento, mas também não podemos reduzir ninguém a uma etiqueta. Deus continua fazendo surgir coisas boas de lugares que muitos desprezam. Famílias simples, periferias, pequenas cidades, comunidades esquecidas. Existem pessoas extraordinárias onde o mundo quase não olha. O reino de Deus possui essa característica. Ele começa em Nazaré, nasce numa manjedoura, chama pescadores, escolhe gente comum. Por isso, cuidado ao decidir rapidamente de onde pode ou não sair algo bom. Jesus vê Natanael chegando e diz: eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. É interessante. Natanael havia acabado de fazer um comentário duro sobre Nazaré. Mesmo assim, Jesus enxerga algo verdadeiro dentro dele. Cristo não reduz Natanael ao seu preconceito inicial, vê mais fundo. Isso é maravilhoso. Jesus sabe corrigir sem cancelar uma pessoa. Nós temos dificuldade com isso. Quando alguém erra, muitas vezes transformamos o erro no nome da pessoa. Aquela pessoa passa a ser apenas o mentiroso, a ingrata, o fracassado, o que me feriu. Jesus vê o erro, mas vê também aquilo que ainda pode ser transformado. Isso não significa ignorar responsabilidade, significa recusar a ideia de que uma pessoa é apenas seu pior momento. Nossa sociedade precisa reaprender isso. Responsabilizar sem desumanizar, corrigir sem destruir, fazer justiça sem cultivar prazer na humilhação. Essa é uma tarefa difícil, mas profundamente cristã. Natanael pergunta: de onde me conheces? E Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Nós não sabemos exatamente tudo o que aconteceu debaixo daquela figueira, mas Natanael sabe. A frase atinge algo íntimo. Jesus mostra: eu conheço sua história antes do encontro público. Existe uma parte da nossa vida que ninguém vê. Por trás de cada rosto existe uma figueira, um lugar interior, uma luta, uma memória, uma oração, uma solidão. Por isso deveríamos ser mais cuidadosos ao julgar. Você não sabe o que uma pessoa enfrentou antes de chegar diante de você. Não sabe se ela dormiu, não sabe se alguém em casa está enfermo, não sabe se ela recebeu uma notícia difícil, não sabe se está atravessando um luto. Isso não desculpa toda atitude errada, mas nos chama à humanidade. Talvez o atendente pareça lento porque está no limite. Talvez o aluno difícil esteja carregando um caos dentro de casa. Talvez o idoso impaciente esteja com dor. Talvez aquela pessoa que parece fria esteja se protegendo de algo. Antes de reagir, podemos aprender a perguntar: o que eu ainda não sei sobre esta história? A compaixão começa aí. Natanael então faz sua profissão de fé: Rabi, tu és o Filho de Deus,
tu és o Rei de Israel. Ele chegou desconfiado, sai reconhecendo. Um encontro verdadeiro com Jesus muda a forma de enxergar, inclusive nossos preconceitos, inclusive aquilo que pensávamos saber. Jesus responde que Natanael ainda verá coisas maiores. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que promessa! Verás coisas maiores. Isso também pode ser uma palavra de esperança, não como garantia de uma vida sem dor, mas como certeza de que Deus ainda não terminou sua obra. Não conclua sua vida a partir desta fase. Não conclua a história do seu filho. Não conclua sua vida profissional. Não conclua seu casamento. Não conclua seu caminho espiritual apenas porque hoje não consegue enxergar tudo. Há coisas maiores que você ainda não viu, mas precisamos caminhar. Natanael teve de sair debaixo da figueira, teve de ir. Às vezes queremos ver coisas novas sem sair do mesmo lugar, queremos uma nova vida com as mesmas atitudes, uma família diferente com a mesma comunicação, uma situação financeira diferente com os mesmos hábitos, uma sociedade melhor sem nenhuma mudança pessoal. A fé chama ao movimento. Vem e vê. Agora quero ampliar nossa oração para aqueles que vivem invisibilidade social. Há trabalhadores que passam diante de milhares de pessoas e quase ninguém olha em seus olhos. Profissionais da limpeza, coletores, entregadores, pessoas no transporte, trabalhadores rurais, cuidadores. Há um mundo que funciona graças a pessoas que raramente recebem reconhecimento. Dignidade não depende de prestígio, Jesus vê. E se Jesus vê, nós também precisamos aprender a ver, cumprimentar, agradecer, tratar com respeito, pagar de forma justa quando alguém trabalha para nós, não humilhar. Isso é evangelho concreto. Rezemos pelos desempregados, quem enviou o currículo, quem está há meses tentando, quem perdeu confiança. Que portas sejam abertas e que ninguém seja tratado como inútil por estar sem trabalho. Rezemos pelos jovens, que não sejam reduzidos às estatísticas, às notas ou ao desempenho, que alguém veja neles potencial antes que desistam de si mesmos. Precisamos de escolas que enxerguem, famílias que escutem, comunidades que acolham, oportunidades reais. Rezemos pelos idosos. Há muitos vivendo sua figueira no silêncio, esperando uma ligação, um filho, uma conversa. Nós podemos ser resposta de Deus para essa solidão. Também vamos rezar por quem exerce autoridade, que consiga enxergar pessoas além dos números, gestores públicos, líderes empresariais, profissionais da saúde, educadores, lideranças religiosas. Quando alguém vira apenas número, a humanidade começa a desaparecer. Jesus nunca tratou Natanael como estatística, chamou pelo que havia de verdadeiro. Precisamos recuperar nomes, rostos, histórias. Agora traga tudo isso para você. Qual é sua figueira? O lugar onde Deus viu você e ninguém mais viu. O medo que você guarda, a oração que ainda não contou, a preocupação, a espera. Nesta noite não precisa explicar tudo. Jesus já viu, apenas diga: Senhor, tu sabes. Agora respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o coração e vamos rezar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu te agradeço porque tu me vês. Obrigado por esta segunda-feira. Obrigado pela vida. Obrigado pela casa. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelas pessoas que caminham comigo. Obrigado porque mesmo quando me senti invisível, meus passos nunca estiveram escondidos de ti. Senhor Jesus, tu me viste debaixo da minha figueira. Viste quando chorei.
viste minha ansiedade, viste quando pensei em desistir, viste quando precisei parecer forte, viste os momentos em que minha família não compreendeu o que eu estava sentindo. Por isso eu te entrego aquilo que ninguém conhece completamente. Cura meu coração. Senhor, perdoa minhas falsidades, perdoa quando tento parecer algo que não sou, quando escondo erros por orgulho, quando procuro aprovação. Dá-me um coração como aquele que tu reconheceste em Natanael, sem falsidade, sincero. Ensina-me a ser verdadeiro sem ser cruel, humilde sem me diminuir, firme sem arrogância. Senhor, perdoa também meus preconceitos, as vezes em que julguei pela aparência, pela origem, pela profissão, pela situação econômica. Perdoa quando pensei, dali não pode sair coisa boa. Abre meus olhos, ajuda-me a enxergar como tu enxergas. Senhor, visita minha família, que dentro de nossa casa ninguém se sinta invisível. Dá-nos tempo para escutar, que os pais percebam aquilo que os filhos ainda não conseguem explicar, que os filhos enxerguem também o cansaço dos pais, que os casais não convivam como estranhos, que nossos idosos recebam presença e carinho. Onde houver silêncio doloroso, abre diálogo. Senhor, visita nosso povo. Olha para quem trabalha sem reconhecimento, abençoa os trabalhadores, os que saem cedo, os que trabalham de madrugada, os que limpam, os que cuidam, os que plantam, os que dirigem, os que ensinam, os que atendem. Que cada trabalho digno seja respeitado. Senhor, olha para quem procura emprego, abre portas, devolve confiança, dá oportunidades justas, que ninguém seja reduzido ao fato de estar desempregado. Olha para nossos jovens, protege-os da comparação, do desânimo, do vício, da violência. Coloca pessoas capazes de dizer, vem e vê, pessoas que os conduzam para caminhos de vida. Dá-lhes estudo, oportunidade, responsabilidade, fé. Senhor, olha para os pobres invisíveis da sociedade, que nós não passemos diante deles sem enxergar. Dá sabedoria às autoridades, que políticas, recursos e decisões levem em conta pessoas concretas. Protege os mais frágeis, afasta a corrupção e a indiferença. Senhor, abençoa a tua igreja, pela intercessão de São Bartolomeu, dá coragem aos apóstolos de hoje, aos sacerdotes, bispos, diáconos, religiosos, missionários, leigos, que levemos pessoas até Jesus, não para nós mesmos. Que nossa vida possa dizer, vem e vê. Senhor, visita os enfermos, quem está no hospital, quem espera resultados, quem enfrenta dores. Abençoa os profissionais da saúde, dá recursos e humanidade para cuidar, consola os familiares e derrama cura segundo tua vontade. Senhor, visita a minha vida profissional e financeira, dá-me honestidade, sabedoria, disciplina, que eu não use pessoas para subir, que eu não humilhe ninguém por sua posição. Se eu tiver oportunidade de abrir uma porta para alguém, dá-me generosidade. Se eu precisar de ajuda, dá-me humildade para pedir. Senhor, visita minha mente nesta noite, silencia os pensamentos. Eu não preciso resolver tudo agora. Tu me viste antes desta oração, tu me verás amanhã. Minha vida não está fora do teu olhar. Aqui no Manto de Paz e Oração nós nos reunimos como uma família espiritual. Muitas figueiras, muitas histórias, muitos corações, mas o mesmo Jesus, que quem chegou se sentindo esquecido, escute, eu te vi. Que quem chegou sem direção, receba um convite, vem e vê. Que quem chegou preso ao preconceito, tenha os olhos abertos. Que quem chegou sem esperança, creia que ainda haverá coisas maiores.
Em nome de Jesus eu declaro: eu não sou invisível, minha família não foi esquecida, minha história não terminou, o julgamento das pessoas não define quem eu sou, o passado não aprisionará meu futuro. Eu rejeito toda falsidade, todo preconceito, toda palavra que diminui a dignidade de alguém. Receba paz, receba verdade, receba coragem para caminhar, receba esperança para o amanhã, receba descanso para esta noite. Agora respire profundamente, mais uma vez. Você não precisa ser visto por todo mundo, precisa saber que Deus vê. Não precisa provar seu valor a todos, Deus conhece seu nome. E às vezes, isso é o descanso que a alma estava procurando. Agora juntos vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E confiando na intercessão da Santíssima Virgem Maria, rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bartolomeu Apóstolo, rogai por nós. Intercede para que nossa fé seja verdadeira, para que nossas palavras e nossa vida caminhem juntas, para que tenhamos coragem de deixar nossas figueiras e seguir Jesus. Nossa Senhora Aparecida, cobre nosso povo com teu manto. Intercede pelas famílias, pelos trabalhadores, pelos desempregados, pelos jovens, pelos idosos, pelos enfermos, por aqueles que hoje se sentiram invisíveis. Senhor, eu entrego esta noite em tuas mãos. Guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda nosso povo, protege nosso sono, acalma a ansiedade. Enquanto dormimos, continua a tua obra. Eu declaro que esta noite será uma noite de paz. Minha casa pertence ao Senhor. Minha família está nas mãos de Deus. Meu nome é conhecido no céu. Hoje eu descanso em paz, porque Jesus me viu antes mesmo que eu chegasse até Ele. Nada me prende, nada me domina, nada me vence quando Jesus me liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu gostei e escreva nos comentários: Jesus, tu me vês e eu confio em ti. Se desejar, coloque também o primeiro nome de alguém que se sente esquecido, que procura trabalho, que está enfermo, ou que precisa reencontrar esperança. Aqui, no Manto de Paz e Oração, queremos ser uma comunidade que aprende com Jesus a enxergar, antes de julgar, escutar, antes de condenar e conduzir pessoas até Cristo, sem procurar colocá-las ao redor de nós mesmos. Compartilhe esta oração com alguém que esteja se sentindo invisível ou desvalorizado. Talvez essa pessoa precise ouvir exatamente nesta noite: Jesus viu você, Ele conhece sua figueira, conhece seu nome e ainda está dizendo: vem e vê. Que São Bartolomeu interceda por nós, que Nossa Senhora Aparecida cubra nossas famílias e nosso povo com seu manto, que haja mais verdade nas relações, mais dignidade no trabalho, mais oportunidades, mais respeito, mais humanidade e mais pessoas dispostas a reconhecer Cristo e conduzir outros até Ele. Boa noite, povo de Deus. Descanse, você foi visto, você foi chamado e sua história ainda pode revelar coisas maiores. Amanhã estaremos novamente unidos aqui no Manto de Paz e Oração. Amém.